we can move forward into the next session together with the researchers of the Chair of Irish Studies. I thank you a lot. So what I would like to say is that what Rosalie said and Maria Silvia, I was impressed with the situation she described in Brazil. I think that both of them should work together to make things happen. As Sean Hoy said in the beginning, we must have hope. We can't despair. So let's do it. Well, for my part, I'm working with a theater group, Círculo de Atores, and we're planning. We already have everything ready to produce Shaw's Doctor's Dilemma, which could be more motivated. Who to choose to live and who to choose to die. That's the theme of the play, The Doctor's Dilemma. What are we living now? Mm-hmm. Yes. Okay, so that's the project. It's ready. Not be done presentially, of course, because of the COVID. And in the meantime, video books. And so with this group, I'm trying to not only bring Shaw and Brian Friel to the São Paulo stage, but also help actors and the theater here in São Paulo. And I think I'm doing the best I can, so I welcome any further actions. And Thanks, Rosalie. Thanks a lot again for chairing the session. Thank you, Maria Silvia, for your enlightening presentation also, and Miriam for her questions and comments. Thanks a lot. So now I know that we are a bit delayed, but then we move into the next session, and we are that is the session of the researchers of the Chair of Irish Studies, and we are going to switch into Portuguese because I think it is interesting to bring this research to everybody, even those who are not so familiar with the language, because we can. What we always want is to create synergy with other studies and with other kinds of disciplines that could come together, intersect and work together. So I would like to into português. Gostaria de apresentar, então, os seguintes pesquisadores, Andrea Lameiron Martins, so podem ir abrindo seu vídeo para a gente ir identificando vocês. Andrea Lameiron Martins foi também parte do nosso programa de estudos linguísticos e literários em inglês e é professora da Universidade Federal de Tocantins. A professora Lucy Collin também parte de nosso programa e é escritora, também, ademais de pesquisadora, foi várias vezes shortlisted no Prêmio Jabuti com sua poesia, tem feito também traduções de poetas irlandeses, da Universidade Federal do Paraná. Caroline Eufrausino, que nós tivemos o prazer do lançamento do livro dela sobre Anne Enright, que é do Instituto Federal de São Paulo, também parte de nosso programa desde a graduação, e agora está com o seu pós-doutorado, sua pesquisa de pós-doutorado dentro da cátedra. A professora Mariana Bolfarini, que também tivemos o prazer hoje do lançamento da revista celebrando Paul Durcan pela manhã. Ela é presidente da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses e também editora-geral da revista e professora da Universidade Federal de Rondonópolis.
Rosalie Haddad, que acabamos de ouvi-la, é a pesquisadora independente, produtora de peças de teatro aqui em São Paulo e também no exterior, e então vamos a ouvir os projetos que estão em andamento, que estão sendo realizados por elas. Então vamos começar com a Andrea. Olá, Laura, tudo bem? Boa tarde a todos. Está sendo muito bom ouvir aqui os trabalhos da cátedra, né, durante a manhã e agora. Gostei muito, Laura, do convite, muito obrigada. Foi muito bom ouvir o trabalho da Maria Silvia, né, assim, a gente... É quase uma volta, né? Eu que estou lá no Tocantins, longe, de repente a gente vê de novo professores da minha graduação, assim, é muito bom ver todos vocês, né? E os colegas de pós, não é? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, né? Que é uma tradução, né? A ideia seria traduzir em partes, as autobiografias do Yeats, the autobiographies, que são textos inéditos em português, né? Acho que foi a sugestão da Laura, né? A gente inicialmente tinha pensado, né, em traduzir o A Vision, só que o A Vision, apesar de estar esgotado, ele já tem uma tradução no português de Portugal, e as autobiographies não tem nenhuma tradução. Né? Então, no momento, eu estou com o primeiro texto dele, que é o Reveries Over Childhood and Youth, que seria um devaneio sobre a infância e a juventude, que é um texto bem interessante, no sentido de você perceber um Yeats que tenta se colocar, né, se colocar a sua própria genealogia como poeta. Esse é um dos interesses do texto, né, para os leitores em língua portuguesa, do Yeats, que é uma área que carece ainda de muitas traduções, né. Recentemente, durante a pandemia, eu vi o lançamento de um livro de poemas para crianças, Yeats para crianças, né, com traduções belíssimas de uma seleção de poemas feitas pelo Alípio, com o Alípio Correia, e as traduções estão belíssimas, né, apesar de pequenas, é muito lindo ilustrado, apareceu muito pouco, porque foi lançado, acho que no meio da pandemia, então essas coisas estão saindo sem muito alarde, né, mas é uma área que, com alguma carência, né, de textos, e é um poeta super importante, o Yeats, ele está ainda pouco traduzido para o português, assim, de forma disponível, ele está pouco disponível. E esse texto, ele fala sobre as memórias da infância, fala as memórias da juventude, ele seleciona, é claro, é um texto que foi acusado de ser um pouco insincero por uns, outros já viram justamente como um ponto positivo essa energia, né, de você tentar criar dos fragmentos da memória, você criar uma narrativa, né, que explique um pouco as suas escolhas, né, escolhas de companhias, as suas inabilidades, que ele coloca de forma tão irônica, as habilidades, os talentos que vão levá-lo a se tornar um interessado em folclore, um interessado em ocultismo e principalmente um poeta, né? Então, esse texto está sendo trabalhado, e esperamos que ele seja finalizado em breve. Acho que é isso, Laura. Eu estou aberta a perguntas. Muitíssimo obrigada, Andrea, porque acho que tem tudo a ver com o vídeo que nós vimos hoje, celebrando Paul Durkheim, que justamente são clipes de leituras depois de poemas que ele faz, porém dentro do filme que o Alan Gilseman fez, The Dark School, que chama,
e que ele vem narrando toda justamente sua infância até sua adolescência, com todas as vicissitudes que ele passou. Então, em certa forma, é interessante ver que você nos está apresentando essa primeira parte da autobiografia, que, de certa forma, é o que constrói a mente desses poetas, e são poetas maravilhosos. E agradeço demais você ter falado desse livro, agora que foi publicado recentemente, Yeats para Crianças. Fantástico, a gente realmente, esses são textos que são preciosos e que nós temos que divulgar, é nossa obrigação dentro também da cátedra e da associação, poder divulgar esse tipo de publicações. Podemos deixar as perguntinhas, se houver perguntas de nossa própria mesa ou de fora, para depois de duas pessoas falarem, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. Ótimo, obrigada, Andreia. Então, eu vou chamar a Mariana. Bom, muito obrigada, Laura. Eu também faço das minhas palavras as palavras da Andreia, né? Eu fico muito feliz em estar aqui virtualmente, né? Seria muito bom presencialmente, mas eu acho que o virtual traz um consolo para nós, né? E eu fiquei muito feliz também em poder assistir a palestra da professora Maria Silvia, a discussão com a Rosalie e também a fala anterior, né, sobre as Mother and Baby Homes, muito bom, né, muito intrigante. E na verdade, eu acho tão difícil falar sobre a nossa pesquisa em 5 minutos, né, eu acho que é um desafio muito difícil. Então, eu vou falar brevemente sobre a minha pesquisa, porque eu tinha preparado um PowerPoint, mas eu acho que não vai também, então eu só vou falar brevemente sobre. A minha pesquisa atual, cadastrada na cátedra W.B. Yeats, de Estudos Irlandeses, é uma ramificação do meu projeto de doutorado sobre o irlandês Roger David Casement, que por meio de relatórios escritos a partir das suas investigações no Congo e na Amazônia peruana, ele trouxe à luz atrocidades cometidas contra os nativos que trabalhavam como coletores de borracha nessas regiões, e o que eu estudo atualmente são algumas notícias de jornal, né, publicadas no período de um pouquinho antes do seu julgamento, e a sua execução, né, um pouquinho depois da sua execução. Por quê? Porque o Roger Casement, apesar de ter esses feitos, né, esses relatórios, ser conhecido como um precursor dos direitos humanos, ele foi considerado um traidor, e durante o seu julgamento, diários de teor homossexual foram encontrados nos seus aposentos em Londres. E isso fez com que ele fosse esquecido, né, e tanto ele, né, como uma figura histórica, quanto os seus feitos, né, por esses povos. Então, na minha pesquisa, o que eu quero ver? Eu quero ver como que a morte do Roger Casement foi veiculada em jornais no Brasil, né? Então, eu já comecei a fazer uma pesquisa há muito tempo na Biblioteca Maria Antônia, e a esses documentos foram acrescentados mais material que me foi passado pela professora Silvia Loureiro da UFAM, da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas. E eu analisei especificamente o periódico Correio Paulistano, que é um periódico que tem um posicionamento de direita, que falava para uma elite, e era escrito pela elite, né, pela elite escravocrata, oligárquica, então que tem um posicionamento claro. Eu já fiz 2 seleções e tentei escrever já dois trabalhos, né, analisando algumas notícias do Correio Paulistano, porque eu não queria só só considerar a notícia em si, eu quis analisar o posicionamento do jornal em relação a essas notícias. Então,
eu descobri o seguinte, que, claro, essas notícias, elas são interessantes porque elas são traduções. Então, o Correio Paulistano, as notícias vinham, por exemplo, de Londres, e havia um tradutor, né, no periódico, e essas notícias de Londres eram traduzidas. Então, o que o leitor recebia era uma notícia traduzida, né, um texto traduzido. E claro que nessas traduções entram também, aí que entra também o posicionamento do periódico, né? Então, seria interessante achar a fonte e ver a tradução. E então, por meio da minha análise, há, por exemplo, alguns trechos que falam, por exemplo, né, em Londres, 26 de abril. A opinião geral é que Casement é desequilibrado, sendo, portanto, o seu fim o manicômio, castigo que será suficiente para os seus crimes. Quer dizer, o próprio jornal já julga o Casement e o considera como louco, né? Em seguida, quando o Roger Casement vai para a Alemanha e treina os prisioneiros de guerra, a notícia de 5 de agosto de 1916, após a sua morte, diz assim: o indulto da pena capital, a que depois foi condenado Roger Casement, só foi recusado depois de um exame muito minucioso do seu caso entre os prisioneiros irlandeses internados na Alemanha, um regimento para combater os ingleses no Egito. Os irlandeses que recusaram aceder a essa proposta, segundo informações muito precisas, foram tratados barbaramente. Muitos foram castigados e maltratados, chegando alguns a morrer. O governo da Inglaterra considerou Casement como responsável por essas mortes. Então, isso também é algo que, né, quando você vai estudar a história, não foi isso que aconteceu, né? Então, a minha conclusão preliminar é que, bom, só levando em consideração esse periódico, que é o Correio Paulistano, que essas notícias veiculadas sobre o envolvimento de Casement na rebelião, bem como sua captura, prisão e execução, é tendenciosa, refletindo apenas o lado dos britânicos e deixando omissa a totalidade dos fatos. Por quê? Porque o que é deixado de fora, há muitas lacunas, né, para o leitor, porque o leitor não sabe quem é Roger Casement, o que ele fez, e o que nós temos são esses termos de referência, segundo Widdowson, né, que são esses termos que são usados para se referir a uma pessoa, são em geral negativos e pejorativos, e o leitor é deixado sem saber exatamente quem foi Roger Casement, ele não tem essa memória de quem foi, né, da importância que ele teve, tanto para o Brasil, quanto para a América do Sul, ao trazer à luz, né, essas atrocidades cometidas contra os indígenas do Putumayo, e o leitor não consegue saber, né, acessar o papel que Roger Casement, de fato, desempenhou tanto na independência da Irlanda, quanto em outras funções consulares aqui no Brasil e no Congo. Então é isso, obrigada. Mas, Mariana, muito obrigada, realmente é uma pesquisa que você vem trazendo passo a passo, desde o doutorado e agora fez também no pós-doc seu, encontrou todo esse material e agora está desenvolvendo essa tradução. Eu acho importantíssimo, porque realmente é uma temática que cruza com várias outras linhas de pesquisa, seja na história, na antropologia, nas próprias questões culturais, e isso é muito enriquecedor. Muito obrigada, Mariana. Então, vamos aproveitar que a Lucy já conseguiu entrar, porque está com problemas também de instabilidade na rede, mas, e aí, depois, posteriormente, podemos fazer uma rodada de comentários e perguntas. Lucy, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Nossa, esses encontros, né, ainda que virtuais, a gente sente aquele calorzinho quando consegue ver, não é? É quase uma família, né, para quem está envolvido aí com os estudos irlandeses, com essa acolhida maravilhosa
não é? Então, eu convivo com essas pessoas, que alegria encontrar aqui a minha professora Maria Silvia Betti também, não é? Com quem convivo há mais de 20 anos, não é? Então, essa oportunidade de contar um pouquinho da pesquisa, eu agradeço imensamente, muito bom encontrar a Andréia e aos demais, a Rosali, tão querida, Victor, enfim, muito obrigada pela oportunidade. Então, vou contar um pouquinho, né? Nós temos 5 minutos de fama aqui no nosso encontro. Eu vou contar um pouquinho do projeto que eu estou desenvolvendo, que se chama A Poesia de Mary O'Donnell, em tradução para o português do Brasil. É um processo de antologização. Eu vou contar mesmo um drama que eu estou vivendo, não é? Um drama muito positivo, não é o lado positivo, né, dessa experiência, porque vem sendo uma demanda, né? Então, só para situar um pouquinho, a organização de uma antologia é uma experiência, né, desse aspecto tradutório, muito diferente da tradução de algum livro, não é? Ou mesmo de uma antologia que será traduzida, mas não foi organizada por você mesmo. Essa organização com vistas para a tradução é um processo que tem uma complexidade diferente, é exatamente isso que eu estou vivendo agora. Vou contar que eu comecei esse projeto no ano passado, já estivemos juntos, não é, numa entrevista, alguns de vocês, inclusive, participaram, não é, em que a Mary, que é uma pessoa gentilíssima, né, além de sua competência criativa e tal, uma pessoa gentilíssima, posso, assim, contar para vocês que, seguramente, entre os escritores com os quais convivi, não é, enquanto tradutora, ela se destacou pela gentileza, me atende prontamente, e a gente sente que ela está também vivendo esse processo, não é? Muito empolgada e valorizando a possibilidade de aparecer em português do Brasil. Eu acho que isso é muito importante, não é? Compreendendo o nosso momento político, enfim, para além da disponibilidade, isso é muito importante. Então, o meu projeto é o seguinte: eu vou ler por partes aqui para ir atualizando, para contar um pouquinho para vocês como é que vai, né? Primeiro, a leitura da obra poética completa da poeta irlandesa Mary O'Donnell. O que é a obra completa? Ela tem 8 livros de poesia publicados até o presente momento, inclusive o último livro dela, não é, o mais recente, que é esse aqui, está super bem comentado. Agora, domingo, saiu uma crítica maravilhosa. Então, isso tem tudo a ver com certas escolhas que eu também estou fazendo. Então, eu estou nesse momento da leitura dessa obra completa. Esses livros demoraram muito para chegar, muito embora ela tivesse me mandado 2 ou 3 por PDF. Eu queria explicar uma coisa para vocês, que é da perspectiva de quem antologiza uma obra. Eu deliberadamente não fui para os livros mais recentes, muito embora tivesse esses livros em PDF, para tentar recuperar uma experiência de construção de uma poética que vai se desenvolvendo. Eu fiz questão de começar a leitura pelo primeiríssimo livro dela, que é esse. Então, demorou, teve problemas com o correio, ela recebeu os livros de volta, tinha mandado para cá, teve problemas, não é essas coisas misteriosas do correio brasileiro, os livros voltaram a ela reenviou, e eu esperei esse tempo. E eu queria, não estou me justificando, mas eu acho que eu estou experimentando algo que é muito emocionante, que é poder perceber como se dá essa dicção, não é? Então, comecei a leitura desse primeiro livro, são 61 poemas, eu selecionei numa primeira leitura 25 deles. Do segundo livro, são 54 poemas, eu selecionei 27 numa primeira leitura. Do terceiro livro, são 52 poemas, dos quais eu selecionei 16. Do quarto livro, são 40, e eu selecionei 14. Do quinto livro, são 46, e eu selecionei 16. Tenho 2 livros ainda, um deles ela não conseguiu, é um livro que está esgotado, mas é meio que uma compilação de outros livros, então acho que não vai incidir, né, problematicamente. E eu tenho 2 livros, que é aqui minha tarefa de casa ainda, e eu vou contar para vocês uma outra implicação. Esses 2 ainda não li, eu estou exaurida nesse momento,
porque a demanda emocional de você montar, eu estou sendo muito sincera, é uma demanda, você passar por esses livros, não é, buscando um fio da criatividade, como isso vai mudando, vocabulário, a maturidade. Nós temos um livro que é da década de 90, e nós chegamos, né, eu pretendo chegar, eu tenho que chegar aqui, né, é uma demanda emocional muito grande, posso asseverar isso, porque não é uma questão de você, quais são os poemas mais interessantes, eu quero isso em português, e que vai ser legal, não, é um compromisso mesmo de tentar resgatar cada detalhe de uma trajetória poética, isso é uma vida dedicada à poesia, e eu acho que isso tem que chegar numa antologia, não é? Como se dá essa maturidade poética de um autor, não é? Um dos artifícios é fazer a antologia ao contrário, né? Você começa com as publicações recentes e vai para o início da carreira. Então, eu estou exaurida nesse momento em que eu estou terminando uma tradução de um romance da Virginia Woolf, bem no finzinho, não posso revelar o nome ainda, o título, né? A pedidos da editora, entregando essa semana um livro de uma poeta norte-americana que se chama Diana Goethe, que está indo para a gráfica essa semana, então passando por poéticas diferentes, não é? E desembocando nessa, é uma experiência magnífica, assim, surpreendente, confesso, surpreendente essa possibilidade de, não é, cobrir toda essa produção. E aí, então, já estou finalizando. A segunda parte seria a seleção dos poemas, né, que já estou realizando, e depois a organização da antologia voltada para o público leitor do Brasil. Espero poder, em breve, né, num outro encontro, contar como é que vem sendo essa jornada, porque tem toda uma complexidade, como todos aqui bem podem, não é, trabalham também com isso, compreender como é que nos chega a Irlanda, e ainda assim nós temos uma dificuldade brutal, não é, na recepção de poesia aqui no nosso país. Então, também isso, não é, deve ser acrescentado na demanda maior. E, por fim, a tradução dos poemas e a publicação. E a notícia boa é que uma editora me procurou, que está interessada, né, inclusive já conversei com a professora Laura, uma editora do Rio de Janeiro, que se chama Roça Nova, que está justamente, nesse momento, criando, dentro, não é, da sua linha de publicação, um nicho para a poesia e para a poesia de mulheres, e buscando, não é, essa diversidade. Então, eu traduzi essa poeta norte-americana, da qual já falei, o segundo projeto é justamente esse da Mary O'Donnell, e um terceiro é de uma poeta tibetana, que também já estão em negociação. Então, essa diversidade eu acho que vai ser também estimulante, não é? Gente, muito obrigada, falei um pouco mais aí, extrapolei, alegria. Ao contrário, Lucy. Eu podia contar aí do projeto, agradeço imensamente. Ao contrário, Lucia, a gente sempre se admira com toda essa força que você tem de estar trabalhando em coisas simultâneas e de forma com uma excelência incrível. Você é uma excelente escritora, por isso que todos confiam nas suas traduções, assim como tantos outros que estão aqui presentes, que fazem parte do nosso grupo também. Desejar muitíssimo obrigada. Como o Carol mandou uma mensagem, a gente se atrasou um pouco na sessão e ela está em sala de aula, não vai poder participar desse roundtable, mas será em alguma outra próxima oportunidade que nós vamos ter da cátedra. Então, vou passar para a Rosalie, que possa explicar seu projeto, e depois, então, deixamos as perguntas para o final, porque aí entramos todos no clima de queremos saber mais de cada uma de vocês. Obrigada, Lucy. Rosalie. Bom, desde 2007 eu estou com pesquisas registradas na cátedra William Butler Yeats, que eu terminei já faz algum tempo, foi a minha pesquisa de pós-doutorado, supervisada pelo professor Peter James Harris, da Unesp, em São José do Rio Preto, e que foi publicada pela editora Peter Lang, em Oxford.
Bom, aí, a atual, eu dei marcha ré no tempo. De uma pesquisa que eu terminei em 2016 e que cobriu 100 anos da recepção das peças de Bernard Shaw no Brasil, de 1927 a 2013. Bom, após 3 anos e meio dessa pesquisa, a Laura me chamou e, conversando comigo, eu dei a ela uma ideia que já tinha em mente há muito tempo, é de falar da crítica social de Bernard Shaw. Bom, aí nesse caso, eu estou dizendo que eu disse que eu dei marcha ré no tempo, porque a minha tese de doutorado, que eu fiz com a professora Munira, defendida em 2002, foi publicada na Alemanha em 2004. Bom, essa tese constou de 3 ou 4 capítulos, nem me lembro direito, mas o primeiro era a crítica de Bernard Shaw em termos vitorianos, porque o Bernard Shaw viveu 94 anos. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1950. Então, ele foi vitoriano e moderno. Enquanto vitoriano, ele fez uma coisa que é muito pouco difundida, até nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ninguém conhece, que são... Ele escreveu romances antes das peças dele. Os romances foram um fracasso tremendo, sendo que só foram publicados a partir de 1930. Bom, ao longo de várias décadas, eu estudei sobre Shaw aqui no Brasil e publiquei sobre ele aqui no exterior. E quando estava procurando um tema para o doutorado, encontrei um artigo escrito por um dos maiores estudiosos de Shaw a nível internacional, o professor Samuel Weintraub, que faleceu há 2 anos, professor aposentado da Penn State University. O nome do artigo era The Embryo Playwright in Bernard Shaw's Early Novels. Bom, então, eu aproveitei esse artigo e expandi na tese de doutorado. No primeiro capítulo desse estudo, eu descrevi a situação socioeconômica da era vitoriana diretamente relacionada com o pensamento de Henry James e Thomas Hardy, com o objetivo de examinar como eles lidaram com os seguintes aspectos: o papel da mulher na sociedade, a obediência aos ditames vitorianos contra as correntes de pensamentos filosóficos e sociais. O contraste desses renomados romancistas com os romances de Shaw, que ele mesmo chamou de trabalho imaturo, jejum work, era de enorme porte, o contraste entre esses dois, Thomas Hardy e Henry James, com Shaw. Conforme ele mesmo escreveu bem mais tarde para uma amiga atriz, ele diz: I never had anything accepted, ele estava escrevendo os romances, but if I had never written the 5 long novels that were refused, I should not have been able to do the work that finally offered itself to me, que foram as suas peças teatrais. Então, de 1879, essa data, 1879, é importante. Em 1884, Shaw escreveu 5 romances. O que eu descobri? Desde o primeiro romance dele, chamado Immaturity, que foi em 1879, e por que isso é importante? Que em 1879, meu Deus, agora me deu um branco. Ibsen, eu esqueci o nome do Ibsen, imagina. O Ibsen escreveu A Casa de Bonecas, a Doll's House, em 1879. Muitos dizem que a crítica social de Shaw foi uma repetição da crítica de Ibsen. Só que eu descobri que William Archer, que foi grande amigo de Shaw, William Archer, ele era produtor, diretor, crítico teatral, e foi ele que traduziu Ibsen para o inglês. Shaw não sabia norueguês. James Joyce sabia, porque ele queria se corresponder com Ibsen e aprendeu norueguês, mas Shaw não sabia. E
William Archer só traduziu Ibsen para o inglês na Europa em 1889. Então, em 1879, quando Shaw escreveu Immaturity, que era mais ou menos uma autobiografia, ele não tinha noção do que Ibsen tinha escrito, porque ele não sabia norueguês. E a crítica dele tinha muito a ver com a crítica do Ibsen, em relação ao empoderamento feminino, em relação à pobreza. Agora, tanto em relação a Ibsen, e voltando para Henry James e Hardy, eu encontrei uma diferença muito grande, inclusive em autores de outras nacionalidades, que a crítica social de Shaw é construtiva. Ele dá soluções. Pelo que eu vi, os outros, eles criticam sem soluções. Ele, por exemplo, Ibsen, a quem eu admiro imenso, tive que estudar muito, não só para também entender um pouco o Bernard Shaw, mas também porque eu gosto muito da obra teatral dele, só conheço a obra teatral, nem mais, nada mais que isso. Dele. Uma coisa interessante, a maior parte das suas protagonistas femininas, apesar da enorme defesa que ele faz para o empoderamento feminino, todas elas morrem. Ou se suicidam, ou morrem de doença. A única que eu conheço, eu confesso que eu não li a obra toda de Ibsen. Acho que eu li, e que eu posso dizer que eu conheço 40% das obras dele. A que não morreu foi a Nora Helmer, da Casa de Bonecas, a Doll's House, escrita em 1879. A Nora saiu de casa, abandonou o marido, e que foi a primeira vez que no teatro vitoriano, que não era vitoriano, que era norueguês, mas ao ser traduzido para a Europa e para a Inglaterra, chocou o espectador de uma maneira absurda. Como que a mulher simplesmente sai de casa e fecha a porta. Diz até que o fechar da porta da casa de Nora, quando ela sai, retumbou pela Europa como se fosse um trovão. Ela timidamente fechou a porta e retumbou que nem um trovão. Bom, e todos esses outros atores que eu encontrei foram críticas a mulheres oprimidas, mulheres enjauladas, mulher, por exemplo, Henry James retrata ricas herdeiras. Até isso elas têm poder aquisitivo. Mas, como é uma temática dos livros dele, todas as protagonistas femininas dele, a maior parte, eu não gosto de falar todas nem nenhuma, porque com a vida, não só acadêmica, mas com a vida vivida, a gente aprende que nunca e jamais são termos que devem ser eliminados do nosso vocabulário. A maior parte das protagonistas de Henry James, digamos assim, são herdeiras ricas, americanas, e que o Henry James, que se mudou para a Inglaterra e morreu com cidadania britânica, em solo em inglês, considerava os Estados Unidos um verdadeiro deserto de ideias, na época em que ele escreveu seus livros. Todas elas foram para a Europa. E o que aconteceu com elas? Não encontraram nada. E o que aconteceu? Também morreram. Bom, Thomas Hardy. Thomas Hardy, ele foi o primeiro, da época vitoriana, a expor o assunto da sexualidade reprimida no livro Jude the Obscure, que ele escreveu em 1895. A propósito, só dando uma marchazinha também, o livro que eu foquei na tese de doutorado de Henry James foi Daisy Miller, também escrito em 1879, juntos, então, no mesmo ano que Maturity. A protagonista de Shaw de Maturity, um livro que foi super rechaçado pela crítica, foi um fracasso comercial. Só foi publicado em 1930. Ela era uma costureira e teve uma proposta de se casar com um homem rico. Não era nobre, mas era um homem rico. Ela resolveu preservar a independência dela. Ela continuou sendo costureira, não se casou. Em 1879, Henry James escreveu Daisy Miller, uma rica herdeira, que estava procurando casamento aonde? Na Europa, na Itália. Ele gostava muito da Itália. Em Roma. Chegou lá, encontrou um pretendente que a explorou e acabou morrendo
Não sei se foi malária, não foi malária, porque não tinha malária em Roma, ela morreu de uma das doenças, que eu não me lembro quando ela morreu. Bom, muito bem, então não encontrou nada, o empoderamento feminino que foi trazido à tona, totalmente zerado, continuando na escravidão do mundo patriarcal. Bom, então, finalmente, qual é a minha proposta? Minha proposta é a seguinte: a tradução desse livro, publicado em 2004 em inglês. Eu gostaria de traduzi-lo para o português. A propósito de quê? Porque o livro sobre os romances de Shaw será objeto da minha pesquisa ao traduzi-lo para o português. Com esse objetivo em mente, pode ser enriquecido através de conhecimentos adquiridos desde então. Eu acredito que de 2004 a 2021 eu aprendi alguma coisa. Pretendendo desenvolver essa pesquisa com novas publicações sobre Shaw, entre eles Fita Noturno, Dia de Shaw, publicado em 2017, eu tive o enorme privilégio de entrevistá-lo na USP em 2018. Fita Noturno preencheu entrelinhas sobre Shaw por mim já percebidas, mas nunca lidas e publicadas anteriormente por críticos. Outono trouxe Shaw para o novo milênio, um caminho que pretendo também seguir, também em diálogo com outros autores. Outro livro que também tenho em mente, no esforço de dar uma visão mais completa sobre o diálogo de Shaw com outros autores, e recentemente publicado, se chama Bernard Shaw and the Making of Modern Ireland. Editores Odd McNamara e Nelson, não sei pronunciar esse nome não, O'Selley Richel, publicado em 2020, ano passado. Essa publicação, Bernard Shaw and the Making of Modern Ireland, essa publicação integra Shaw no contexto da literatura irlandesa de forma sem precedentes. Então, esse é o meu propósito dessa nova pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosalie. Acho que é super importante você recuperar todo esse trabalho, porque, embora foi visível também no exterior, tem, como você mesma disse, poder trazer e divulgar aqui no Brasil. Eu deixo aberto para vocês, se quiserem se perguntar ou comentar a respeito de suas próprias metodologias e diferentes estratégias que cada uma está aplicando. A Lucy mostrou muito bem todo o processo do que significa justamente criar uma antologia, dizer, ser você responsável pela seleção dos textos, que já a própria autora tinha selecionado em diferentes volumes, e compilado no decorrer de sua carreira. Achei muito interessante. A Mariana também, que está trabalhando com tradução, que traz esse aspecto da tradução de diários, que são diários pessoais, mas ao mesmo tempo com uma carga social e política e de contexto histórico fortíssimo, e que realmente abre esse leque de interseções com outras áreas. E a Andrea, que também continua nessa linha de tradução com a obra de outro poeta, o William Butler Yeats, que eu fico super contente, porque a cátedra leva seu nome. Então eu queria, em certa forma, mencionar que a cátedra vai apoiar vocês em suas publicações, porque são pesquisas que estão sendo desenvolvidas também, não só dentro de seus projetos universitários, para ali como pesquisador independente, e é isso que nos fortalece, poder compartilhar hoje e amanhã aqui no nosso evento. O que eu queria dizer é que eu fiquei tão feliz de ver... Vocês estão ouvindo? Pode falar. Fiquei tão feliz de ver a Lucy, a sua tradução de Man Walking the Stairs. Sim, estamos te ouvindo. Está linda.
Fiquei feliz de ver a Mariana, a Andréia e a Rosali falando com tanto entusiasmo pela pesquisa. Eu acho que essa paixão pela pesquisa é característica de todos nós aqui. Parabéns. Obrigada, Munira. Não sei se Maria Silvia ou mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Lara, Maria Silvia, sim, a Lucy. Eu queria dizer o seguinte, achei muito interessantes todos os projetos e acho que eles têm um denominador comum, que é a organização de edições. E eu acho que isso é um momento atual em que a existência de edições é fundamental para o avanço da pesquisa e para que a pesquisa tenha uma função para, inclusive, para além dos muros da universidade, né? Eu acho que todas as pesquisas, todas as edições mencionadas, Andrea com Yeats, Lucy com a poetisa O'Donnell, Mariana com Roger Casement, Rosalie com Shaw e Harry James, nos fazem pensar o quanto é importante também que a gente tenha edições de dramaturgia, de peças de teatro. Eu tenho sentido isso de forma mais aguda nesse período de pandemia. No ano passado, tive que cancelar uma disciplina de pós que eu tinha acabado de credenciar, porque com o início da pandemia, em março, eu não tinha nem biblioteca e nem copiadora, e não podia escanear o programa inteiro. E tenho trabalhado de forma bastante precária dentro do que é possível, com PDFs e textos baixados da internet. Então, eu acho que os projetos editoriais têm um papel muito importante. Acho que a Lucy tem razão com relação à poesia. A poesia sempre teve um lado gauche, né, como disciplina, né, na nossa área de inglês, nunca tivemos especialistas em poesia, e eu sempre dei poesia com grande prazer e com grande interesse, inclusive fazendo coisas que os especialistas em poesia certamente não aprovariam, mas que me deram muito prazer e aprendizado. Então, eu acho isso, eu não sei como cada uma de vocês está pensando o ponto de chegada editorial das suas pesquisas, mas é algo em pelo que eu tenho grande interesse. E a outra coisa que eu queria dizer, depois, quando estivermos com os correios abertos e podendo mandar coisas pelos correios, se vocês me mandarem seus endereços físicos, eu posso mandar um exemplar do meu livro, do meu trabalho de livre docência, que na verdade não é uma tese, é um conjunto de 3 estudos, e, enfim, eu, esse ano e no ano passado, praticamente não consegui compartilhar, por isso agradeço se vocês mandarem. Obrigada. Muito obrigada, Maria Silvia. Sim, vamos todos estar curiosos por receber o seu livro e poder lê-lo. Lucy, você levantou a mão também. Eu queria rapidamente pontuar alguma coisa que, inclusive, foi apontado agora pela professora Maria Silvia, aproveitar para fazer um comentário, que é o seguinte: muito embora as nossas pesquisas que envolvem tradução possam parecer com temas disparatados ou que não trazem, não tem um denominador comum, nós temos, sim, uma interdependência muito importante pelo momento, como a professora Maria Silvia comentou, em que há um reconhecimento, talvez ainda incipiente, mas um reconhecimento da importância de uma fundamentação, de pesquisa, não é uma visada com maior profundidade para as traduções. E eu acho que sim, as nossas traduções, por exemplo, a Rosali trazendo um escritor que é fundamental, independente do gênero, enfim, mas
essas traduções, elas se amparam mutuamente. Nós estamos criando, não é? Alimentando esse universo todo, uma pesquisa que vai trazer o casement, com esse espectro histórico. Um Yeats sempre será fundamental. Eu trabalhando com uma poeta contemporânea, uma voz contemporânea é uma construção, sim, de todos esses momentos. Então, as nossas pesquisas, elas não só se amparam, elas são necessárias umas às outras para iluminar isso, mas eu queria ainda colocar um outro elemento, é que temos, sim, hoje, a gente ainda considera isso muito recente, mas os estudos de tradução no Brasil, eles deram um salto nos últimos 20 anos, e nós estamos construindo isso. Nós podemos perceber isso nitidamente. Hoje, esse crivo para uma tradução, ele parte já dos leitores. E então, não se admite mais uma tradução mal feita, como nós temos, não é, décadas de traduções que eram apressadas, que eram ligeiras. Então, hoje, existe, claro que isso é um processo gradual, isso é um processo que demanda, não é, que ainda venha a se sedimentar, mas eu acho que nós podemos nos regozijar, né, dentro de um panorama que sempre é tão nefasto, né, de produção cultural no Brasil, mas nós podemos sim nos regozijar de estarmos participando da construção também dessa crítica. Eu acho que isso reforça a importância do nosso trabalho enquanto pesquisadores e temos sim conseguido chegar às pessoas, não é? Eu acho que trazer, não é, por exemplo, não vou só me voltar à minha pesquisa, mas trazemos um Yeats num momento, não é, dramático, como o momento que nós vivemos, com esse crivo da academia, de uma pesquisa, enfim, isso faz a diferença, gente. Eu acho que a gente precisa acreditar cada vez mais, não é, que sim, o nosso trabalhinho ali, como tradutores, às vezes a gente pensa, nossa, está tão distante, não é? Mas nós estamos, sim, colaborando, e de uma maneira bastante direta, né, e digo isso para que reafirmemos a nossa vontade, como a professora Munira tão delicadamente apontou, essa nossa paixão tem razão de ser. Ela não é só um luxo dentro de uma sociedade, não é, que talvez possa parecer distante, você tratar de literatura irlandesa, não é, quando nós temos um precário entendimento da nossa própria cultura. Mas eu acho que a gente pode sim, não é, se alegrar com isso. Nós estamos, sim, contribuindo para um estado de coisas que está em desequilíbrio. Então, falarmos sobre drama, falarmos sobre história, falarmos sobre poesia, ainda que de uma outra cultura, incide diretamente na nossa perspectiva do que é transformar o mundo através da literatura, do que é sensibilizar pessoas, né? Então, eu acho que, assim, é um motivo, eu acho importantíssimo esse momento de encontro, quando nos olhamos aqui, não é? E contamos da nossa contribuição, e nos alegramos, não é? Em detrimento de todo esse panorama. A crítica à tradução vai bem no Brasil, vai bem a partir desses esforços todos. Então, eu agradeço mais uma vez, não é? Estamos irmanados aí nas nossas produções, agradeço. Muito obrigada, Lucine. Você colocou as coisas realmente muito bem com suas palavras, e acho que realmente é isso que a gente quer, porque conhecendo a cultura do outro, nós estamos nos conhecendo nós mesmos, estamos sempre trabalhando de forma interseccional, como chamamos, comparativa, e nos ajuda a compreender melhor, muito melhor, nossas ações. Então, eu acho que, independente, seja Irlanda, seja outros países, mas quando a gente abraça uma cultura para entendê-la mais profundamente, claro, nós conseguimos fazer esses parâmetros, construir essas pontes, e que são pontes que nos ajudam a articularmos melhor nossas ideias e poder compartilhá-las, ir além, como foi falado aqui, além dos muros da universidade, chegar à sociedade, fazer parte dela, trazer essa forma de compartilhar o conhecimento para a formação própria de cada um de nós. Nós, a vida inteira, caminhamos nos formando, nunca termina essa formação. Então, acho que esse é o espírito que todos temos, e que realmente é a paixão que nos move a todos.
Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, se não, a Mariana. Ótimo, Mariana. Eu só queria aproveitar né, o tema, né, dos trabalhos, esse tema comum, esse eixo, né, e pensando na tradução, né, porque além do jornal, né, dessas notícias de jornal, eu também trabalho com a tradução do Diário do Congo, de Roger Casement, e também com a Laura, né, no Diário da Amazônia, em relação ao tempo que nós levamos para traduzir, né, porque pensando, claro, nas editoras que promove essas traduções a toque de caixa, né, como a Lucy falou, as nossas traduções demoram muito tempo, né, da Andrea, a minha, as da Lucy, todas as nossas, porque são traduções diferentes, né, que têm um outro propósito, um propósito de pesquisa, um propósito de investigação, cada termo leva a outros estudos e outros artigos, então isso vai totalmente contra essa ideia de produtividade, né? Então, você vai lá, você cria um projeto para 2 anos, só que não dá tempo de você traduzir um livro, né? A Vision do Yeats em 2 anos. Então, aí você pensa, bom, mais 2 anos, só que talvez não dê tempo também. Então, eu fico, assim, isso que é difícil, às vezes, justificar, né? Quando você vai criar projetos de pesquisa, esses projetos que não são tão, assim, claro que tem um fim, né? Tem um produto que é a tradução, mas para chegar lá, tem um longo caminho, né? Então, eu não sei se alguém gostaria de comentar, mas pensando nisso, né? Obrigada. Você tem toda a razão, Mariana, porque também a gente não está dedicado o 100% de nossas vidas nesse projeto. Nós somos professores, também somos orientadores, cumprimos muitos outros roles ou papéis, não é, na nossa vida de educador. E acho que é isso, por esse motivo, tem uma conscientização até maior e cuidadosa de fazer com que nossa pesquisa chegue corretamente para o público, com toda uma base bem sólida, como você mesma mencionou, tem termos que a gente cruzou dentro desse Amazon Journal, que nós perguntávamos, e na época, o que esse termo significava? Porque não é o mesmo traduzi-lo hoje em dia, esse termo, como seria hoje, literalmente, ao contrário, na época tinha várias conotações que às vezes você, transferindo para o dia de hoje, não estão essas conotações presentes. Então, justamente, a gente está na área acadêmica, temos toda essa pesquisa por detrás e que, em certa forma, não é que nos atrasa, mas dentro de um projeto de produtivismo, logicamente, nós sempre vamos estar indo mais lentamente, mas eu acho que vale a pena. Nós não podemos, quando de repente sai outro livro que a gente já estava publicando, já aconteceu com colegas da gente, e a gente se preocupa, puxa, já saiu outro e eu ainda estou terminando, mas quando você compara as traduções, é que você vê a grande diferença, aquele que levou muito tempo e aquele que realmente foi feito a pedido de uma editora, porque é o momento para ser lançado, e não, às vezes, com todos esses cuidados. Então, eu gostaria, não sei se não há mais comentários, fechar aqui, foi uma longa jornada hoje, eu agradeço demais a presença de Maria Silvia, Munira e de nossos pesquisadores da cátedra, que realmente eu estou super orgulhosa com os trabalhos que vocês estão realizando. Muito obrigada, gente, e até...